Fala galera, aqui é o Rodrigo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo o diagrama multifilar aqui no Revit, utilizando uma anotação genérica e a rotina de Dynamo. Quem quiser adquirir essa rotina e essa anotação e essa atualização, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que está na descrição, tá certo? Então eu vou mostrar lá para vocês como que funciona, tá? Então eu vim aqui no reprodutor do Dynamo, eu tenho aqui a rotina de multifilar, tenho uma de unifilar também, que foi atualizada. Estou aqui no Revit 2024, porém essas rotinas funcionam também nas versões anteriores, tá certo? Então eu tenho aqui um bloco de anotação genérica, tá? Que ele tem diversas inteligências que o Dynamo vai preencher para mim automaticamente. Então primeiro vamos simular um projeto básico aqui, para a gente ter de referência para executar essa rotina. Primeiro eu vou colocar um quadro elétrico aqui. Eu já posso criar um circuito para ele, tá? Vou criar aqui um trifásico 220, pode ser 380 também, tá? Se o sistema for assim. Eu vou criar aqui o trifásico 220, tá? Esse aqui é um quadro QDC, ele já vem com o nome QDC, tá? Eu vou criar um outro quadro aqui que vai alimentar esse quadro, tá? Esse quadro eu vou chamar aqui de QDC2, pode ser um outro QDC ou também poderia ser o medidor, tá certo? Então aqui eu posso criar também o circuito dele, trifásico. Pronto. Então, feito isso, eu tenho que atribuir o sistema de distribuição para esses quadros, tá? Então tem que seguir esses passos para tudo funcionar corretamente, tá? E esse quadro eu posso agora jogar para o QDC2. Agora ele aparece aqui para mim. Então está indo para lá. Agora vamos criar algumas cargas aqui. Vou criar 3 circuitos aqui por enquanto. Tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, um trifásico. Então 3 polos, 220. Ele foi para o QDC2, então eu vou jogar para o QDC, para esse quadro aqui. Ele sempre pega o último que você criou, né? Então aqui vou criar um circuito bifásico. Aí ele já foi para o QDC, tá vendo? E aqui um circuito monofásico. Pronto. Feito isso, antes de rodar a rotina, a gente tem algumas configurações aqui na tabela resumo dos circuitos, tá? Que é escolher se ele vai ter IDR ou não, tá? Preencher o fator de correção por agrupamento, normalmente eu considero aqui 0,7, a gente vai considerar 3 circuitos por eletroduto, então a nossa corrente corrigida vai ser alterada. E aqui o comprimento considerado, tá? Aqui esse é o comprimento que o Revit me dá por coordenadas, né? E esse aqui é o comprimento considerado para o cálculo da queda de tensão. Vou considerar aqui, por exemplo, 10 metros para todos esses circuitos aqui. Pronto. Fazendo isso, agora a rotina vai rodar perfeitamente, tá? Então a gente vem aqui na planta baixa. Então eu venho aqui no reprodutor do Dynamo, que fica aqui em gerenciar, né? Reprodutor do Dynamo. Eu coloquei as rotinas na pasta, né? Aqui. Então eu venho aqui no Play, executar. Então ele preenche agora para mim o FCT. Tá 1, então ele já vai preencher automático, eu não preciso preencher lá na tabela como anteriormente. Então aqui, ó, selecione o quadro, que eu estou nessa planta, eu vou selecionar o quadro. Pronto, ele já pegou aquele quadro ali. Agora, selecione o diagrama, então eu vou selecionar aqui o símbolo de anotação genérica do multifilar. E a gente executa aqui. Pronto. Então você pode ver que ele preencheu tudo. Já distribuiu aqui nas fases, né? Tá? Já dimensionou, fez todo o dimensionamento de todos os circuitos. Colocou aqui a potência instalada, demandada, corrente instalada, corrente demandada e assim por diante. Tá? Aqui, esse diagrama multifilar, eu tenho a opção de trocar para a fase RST, né? Você pode ver que aqui está a fase ABC, eu posso escolher, por exemplo, uma fase na nomenclatura RST. Então também tem essa possibilidade que ele troca aqui. Tá? Ele já fala de onde está vindo essa alimentação. Então ele fez aqui para mim um diagrama multifilar. Então agora a gente pode alterar algumas coisas aqui. Eu vou colocar, por exemplo, esse circuito 1500 VA. Esse circuito 2500 VA. Né? Vou criar mais alguns circuitos aqui. Como exemplo, né? Vou pegar aqui uma tomada. Vou colocar como tomada mesmo, tá? Só para a gente fazer uma simulação aqui, por exemplo, eu vou criar um chuveiro, criar um circuito bifásico. Vou colocar aqui
Chuveiro 1. Vou criar mais um aqui. Bifásico 220. Chuveiro 2. Eu posso colocar aqui também um ar-condicionado, fásico também. Então, no nome da carga eu já coloco ar-condicionado. E aqui a gente pode então colocar aqui 7.500 VA. Aqui também 7.500 VA. Aqui 1.300 VA. Esses dois a gente tem que trocar aqui o tipo de carga. Então agora não é a iluminação, não é TUG, né? Então vai ser uma TUI. Tá? E esse aqui, por exemplo, um ar-condicionado. Isso vai interferir no cálculo da demanda, tá? Pronto. Feito isso, a gente tem que ir lá na tabela resumo dos circuitos. Mesma coisa, colocar IDR. Se for um IDR geral, a gente já coloca em tudo. Se for por grupo, a gente pode selecionar só os que a gente quer, tá? Agrupado, eles têm que estar na sequência aqui. Então aqui 07, 0707. E aqui, considerar 10 metros para todos aqui. Perfeito. Agora é só a gente executar que ele já está selecionado aqui. Tá? Aí ele faz para mim aqui o diagrama multifilar. A partir da versão 22 do Revit, ele permite a gente colocar apenas um número para circuitos trifásicos e bifásicos. Está vendo que aqui tem dois números, né? Então, o que foi criado aqui? Selecionando o quadro, nós vamos vir aqui em nomenclatura do circuito. Aqui, ó, nomenclatura do circuito, a gente troca para índice. Trocando para índice e executando a rotina novamente, né? A gente pode ver agora que ele numerou. Circuito 1 é um circuito trifásico. Circuito 2 é um bifásico. Está apenas com um número aqui, né? E aqui a gente tem também a tabela do painel, né? A gente utiliza aqui a tabela do painel. Então aqui nós temos aqui a tabela do painel. Tá com todas as cargas. Eu posso rebalancear essas cargas, tá? E renumerar os índices, tá? Aí ele renumera aqui para mim. Rebalanceou. E a gente executa a rotina do Dynamo novamente. Aí ele faz a alteração aqui. Tá? E no caso aqui do diagrama unifilar, que foi atualizado também, né? A gente volta aqui, vou pegar aqui a rotina do diagrama unifilar. E selecione o diagrama, tá aqui. Eu vou selecionar também o quadro, esse quadro. Então, aqui na rotina, a gente executa. Então pode ver que ele faz todo o diagrama unifilar, coloca o DR por esse grupo de circuitos. Se eu quiser, por exemplo, retirar o DR desses 3 circuitos aqui, retirei. Voltando aqui no diagrama, executar. Aí apenas esses 3 circuitos aqui vão estar com IDR, certo? Então basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso nessa aula, uma aula mais rápida. Muito obrigado e até a próxima.